Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje eu vim fazer a reflexão do 9º dia quaresmal. O evangelho de hoje está em São Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 ao 12. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, saber dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que queres que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nesse evangelho de hoje, Jesus vem nos dizer como a oração, ela é poderosa. A gente se colocar diante de Deus e fazer a nossa oração do mais íntimo do nosso coração. Estar diante de Deus, se fechar no seu quarto e fazer a sua oração. E eu te pergunto, como tem sido essa sua oração com Deus? Como você tem pedido algo para Deus? Será que é realmente isso que você precisa? Porque Deus, Ele não vai dar coisas ruins para nós. Deus, Ele quer nos dar coisas boas. Mas será que estamos pedindo no mais íntimo do nosso coração? Será que estamos realmente sendo sinceros com Deus? Com o que realmente queremos pedir a Ele? Porque se você se colocar diante de Deus, eu tenho certeza que Deus vai realizar. Mas qual é a maneira que você está pedindo? Jesus fala que nós não sabemos pedir. Nós não sabemos nem o que pedir a Ele. E é por isso que Ele manda o Espírito Santo. É por isso que nós temos que pedir auxílio ao Espírito Santo para estar próximo de Deus, para conseguir chegar mais perto de Deus. É pedindo auxílio do Espírito Santo. É você chegar no seu quarto, na sala de casa, num lugar tranquilo, num lugar que não tenha barulho. Você se prostrar diante de Deus e pedir o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu não sei como pedir, mas eu te peço que você venha, que você incendeie a minha alma, que você me faça estar mais perto e mais íntimo de Deus. Só de você estar ali diante de Deus, prostrado. Não precisa falar palavras perfeitas, você não precisa pedir do modo mais perfeito, com palavras belas, palavras lindas, não. Do jeito que você está. Às vezes até você ficando em silêncio, Deus já vai estar te ouvindo. Você não precisa falar nada. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece cada um de nós. Antes mesmo de você pedir, Deus já sabe o que você vai pedir ali para Ele. Deus conhece o nosso coração e Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, se você às vezes estiver pedindo algo para Deus e vir aquela dúvida, será que Deus está me escutando? Nossa, Deus, eu estou te pedindo tanto tempo, mas eu não te escuto. O Senhor não fala comigo. Mas será que é realmente isso que Deus quer para você? Será que é realmente disso que você precisa? Porque talvez, se Deus te dá o que você está pedindo, será que você não vai se distanciar dele?
Deus nunca nos dará algo ruim, mas também Ele não te dará algo que vai te fazer se afastar dele. Consegue entender? É por isso que, para estar mais próximo de Deus, nós temos que nos colocar em oração. É na oração que a nossa fé será fortalecida. É na oração que nós teremos confiança em Deus. É na oração que vamos ter a certeza de que Deus vai estar falando conosco. É todos os dias você se colocar diante de Deus, mesmo que você não tenha nada para dizer. Mas você se colocar ali diante de Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo e pedir para Deus. É você ler a Bíblia. É você conhecer a palavra. Porque através da palavra, Deus também fala conosco. Eu e meu esposo, a gente tem vários testemunhos de coisas que já aconteceram com a gente através da oração. E muitas das vezes, eu cheguei a questionar Deus e falar: Deus, por que com a gente? Por que isso está acontecendo? E o meu esposo lá, de joelho, rezando, e Deus falando com ele. Porque muitas das vezes, na dificuldade, a gente acaba até desacreditando de Deus, pensando que só acontece coisas ruins. Mas não, Deus não permite que nós passamos por dificuldade sem que lá na frente Ele possa nos fortalecer. Essa dificuldade, ela pode estar te forjando para que lá na frente você entenda o porquê você passou por aquilo. Teve uma vez, foi mês passado, eu acho, a gente estava para ir na Canção Nova e aconteceu um imprevisto com o nosso carro e a gente não sabia o que fazer, não sabia como que a gente ia. E eu fiquei, assim, indignada e ficava me perguntando para Deus, por que isso com a gente? Aí eu cheguei a rezar para Deus e falar: Deus, manda um sinal. Deus, fala com a gente. Fala o que a gente tem que fazer. Se é pra gente ir, se não é pra gente ir. Se é pra gente ficar em casa, se for da sua vontade que a gente vá. Então, nos dê um sinal. Só que lá no fundo, eu estava incomodada com aquilo. Eu não estava ali realmente focada em Deus. Focada em entender o que Deus queria nos dizer. E aí, chegou na parte da tarde, isso foi um dia antes, chegou uma carta pra mim e pro meu esposo, de um retiro que a gente participou em Minas. E teve uma pregação lá, que o pregador falou pra gente escrever uma carta. E que daqui uns meses, daqui uns anos, ele ia enviar essa carta pra nós. E o que estivesse escrito ali seria uma resposta pra gente. E essa carta chegou nesse momento de dificuldades que a gente estava passando. E ali, quando eu peguei a carta, eu li, eu fiquei em choque, fiquei emocionada ao mesmo tempo, porque realmente era Deus nos dando um sinal. A gente estava pedindo tanto sinal para Deus e chegou esse sinal. E mesmo assim, eu ainda fiquei inquieta. Eu não acalmei meu coração e falei: deixa do jeito que está, é Deus falando, então vai ser assim. Não. E aí meu esposo se colocou em joelhos, rezou. E de noite, na hora que a gente foi deitar, eu falei pra ele: a gente não vai. Não vai porque não é pra gente ir. Porque tudo isso tá acontecendo é algo ruim. Então a gente pode no caminho passar por alguma dificuldade. E aí depois ele leu a carta dele pra mim. E a gente foi até a Canção Nova e voltou. E depois que a gente voltou, que ele foi ler a carta, e eu fiquei muito emocionada. E ali dizia que não era pra gente parar no caminho, era pra gente seguir em frente. E um dia antes eu falava assim pra ele: é melhor a gente não ir, porque eu tô com medo do carro parar no meio do caminho. E ele falou: não, a gente vai. E na carta dele dizia
que Deus não nos chamou para parar no meio do caminho, que era para a gente seguir em frente. E a gente foi, a gente voltou, e depois de uma semana o nosso carro deu problema, e aí que a gente foi ver que o motor estava caído. Então a gente foi até a Canção Nova e voltou com o motor caindo. Mas Deus nos levou até lá e nos trouxe de volta. Então, muitas das vezes é confiar em Deus. É você se colocar diante de Deus e acreditar que Ele pode fazer o que você está pedindo. Eu sei que muitas das vezes a gente vai pensar, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Será que realmente Deus, Ele está preparando algo para nós? Sim, Deus prepara. Deus, Ele cuida de nós. Ele conhece cada passo de nós. A partir do momento que você se colocar em oração, você se colocar diante de Deus, você pedir o Espírito Santo para que Ele te auxilie na sua oração, você pode ter certeza de que, se for da vontade de Deus, Ele vai te mandar o que você está pedindo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a um mês. Porque Deus sabe o que a gente precisa. E Ele sabe o momento exato que a gente precisa. Um exemplo também de oração que eu li esses dias, e eu sempre gosto de falar sobre isso, é Jó. O livro de Jó. Jó perdeu tudo e ainda continuou adorando a Deus, continuou rezando, continuou orando e pedindo para Deus. Vocês querem um exemplo melhor do que Jó? Que mesmo nas dificuldades, mesmo ele passando por situações difíceis, mesmo que ele estava ali acabado, mesmo ele sabendo que aquilo ali, ele não estava aguentando mais passar por aquilo, ele continuou adorando a Deus. Ele continuou se prostrando diante de Deus, confiando, se entregando. A sua fé era inabalável, porque ele estava em oração. Ele sabia que Deus não ia permitir que ele passasse por aquilo sem que fosse a vontade de Deus. E no final, Deus devolveu tudo a Jó. Deus, Ele fez Jó, Ele restituiu tudo que Ele tirou de Jó. Por isso que a palavra vem nos falar: tenha confiança em Deus, se coloque diante de Deus. A oração é muito poderosa. Acho que no evangelho de antes de ontem foi a oração do Pai Nosso, que a nossa irmã fez, a reflexão do evangelho. Gente, a oração do Pai Nosso é muito poderosa. Se você se colocar diante de Deus e não souber o que dizer para Deus, pede o auxílio do Espírito Santo e peça o que você realmente quer pedir a Deus e reza o Pai Nosso. Você quer uma oração mais poderosa que essa? Deus vai estar te escutando aonde você estiver, no lugar que você estiver, no momento que você estiver. Se você estiver no seu trabalho e você se achar um tempinho ali e falar: não, eu quero falar com Deus, eu não sei o que falar, mas eu vou me colocar diante de Deus. Gente, basta um coração sincero, basta um coração puro, você se prostrar, sincero mesmo, seja sincero com Deus. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas nós temos que estar íntimo com Deus. Nós temos que estar com a palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que estar rezando, nós temos que estar com a nossa fé forjada. Então, eu te convido a refletir sobre o que você tem pedido a Deus, sobre o que você tem buscado a Deus. Será que é realmente isso que você precisa? Se coloque diante de Deus e faça uma reflexão sobre isso. Será que é realmente isso que eu preciso? Se for, você pode ter certeza
de que Deus vai fazer acontecer. Basta ter fé, basta acreditar. Que nesse dia Deus possa te abençoar. Que nesse dia chuvas de bênção caiam sobre você, sobre a sua família. E que você se coloque mais diante de Deus. Que você reze mais para Deus. Que você peça mais para Deus. Que você busque mais a Deus. Busque mais conhecimento na palavra de Deus. E que você saiba bater. Que você saiba bater na porta. Porque Deus vai abrir. Amém? Estivemos unidos e continuaremos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.